Olha, hoje está marcada uma audiência no Tribunal Superior Eleitoral para discutir a competência do órgão para julgar crimes comuns. Os juízes federais dizem que a Justiça Eleitoral não está pronta para cumprir a atribuição depois do parecer do Supremo Tribunal Federal. E gentilmente nos atendendo, está conosco o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, presidente falando por imagens aqui no Jornal da Manhã. Presidente, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, Tiago, tudo bem? Tudo bem. Presidente, inclusive hoje tem informações nos jornais dizendo que as varas estão se preparando, estão pegando exemplos com integrantes até da Lava Jato para conseguir investigar os crimes. Por que essa posição da AJUF? Bom, a AJUF sempre defendeu a maior participação dos juízes federais na justiça eleitoral. Não que a justiça eleitoral não funcione, não é essa a crítica, mas a preocupação nossa é que a partir do julgamento do Supremo no inquérito 445, pela qual se reconheceu que cabe à justiça eleitoral o julgamento dos crimes conexos aos crimes eleitorais, é necessário se repensar o modelo e a estrutura da justiça eleitoral. E tanto isso é verdade que o próprio TSE formou um grupo de trabalho e hoje vai fazer uma audiência pública para ouvir sugestões, né, de partes, de interessados, e a AJUF vai participar dela, visando o quê? Repensar a justiça eleitoral de modo que ela continue eficiente diante dessa nova realidade, que é o julgamento de crimes conexos aos crimes eleitorais, né? Nunca se discutiu a eficiência da justiça eleitoral para julgar matéria eleitoral, para julgar crime eleitoral. A questão que se coloca é que agora ela passou a julgar crimes que são conexos aos eleitorais, crimes de uma criminalidade organizada, crime de lavagem de dinheiro, o que a gente chama da macrocriminalidade. Então é necessário se repensar esse modelo e nós entendemos, a AJUF sempre defendeu isso, a necessidade de uma maior inserção de juízes federais na justiça eleitoral, exatamente por quê? Porque são matérias que os juízes federais já julgam, são matérias que estão previstas na Constituição Federal como de competência da Justiça Federal. Professor Vila. Bom dia, Marco Antônio Vila. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte: bom dia. Teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que eu achei infeliz sobre essa questão, né? E mesmo como o senhor estava dizendo, quer dizer, como é possível a Justiça Eleitoral realizar julgamentos tão complexos como são esses afeitos a Caixa 2, a financiamento clandestino de campanha, como o senhor mesmo lembrou, com a estrutura que ela tem, né? E com essa rotatividade, se eu estiver enganado, senhor, por favor, me corrija. Parece que os promotores ficam 2 anos, os juízes 2 anos, já que não há um cargo. Então, como é que é o andamento do processo? Vamos dizer que eu fosse, hipoteticamente, o juiz. Começa comigo, o processo é longo, não é simples, muitas vezes para ser resolvido. Aí, no momento da resolução daquele problema, no momento do julgamento, eu tenho de passar para outro colega, porque terminou meu tempo de permanência. Isso não prejudica o julgamento desses casos? Essa é a nossa preocupação, porque a justiça eleitoral ela foi pensada exatamente para julgar matéria eleitoral, que são matérias que demandam uma celeridade, exatamente porque é o tempo de um mandato, né? E nesse sentido, os juízes eleitorais, eles são designados por 2 anos, renováveis por mais 2 anos, então tem mandato temporário. Isso faz sentido quando você trata de matéria eleitoral, exatamente pela temporalidade. Agora, a partir do momento que a Justiça Eleitoral vai passar a julgar crimes complexos, como você, essa sua preocupação também é a nossa, é necessário se repensar no modelo. Uma Operação Lava Jato, por exemplo, que redundou aí, ainda que possa haver críticas, e sempre há críticas, mas é inegável que ela implicou numa transformação aí do modelo brasileiro de atuação do judiciário, de efetividade da justiça. Ela envolveu aí uma atuação de uma vara especializada e que, em razão dessa especialização, é que produziu esse resultado, essa eficiência. No modelo de justiça eleitoral, onde o juiz tem mandato e que a cada 2 anos vão ser trocados, isso certamente vai trazer um prejuízo para a efetividade do trabalho. Essa é uma preocupação. E tanto essa preocupação ela é real, que o próprio TSE, a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, montou esse grupo de trabalho exatamente para quê? Para reavaliar a justiça eleitoral em face da decisão que o Supremo Tribunal tomou no inquérito 4435. Nós defendíamos a linha que foi vencida no inquérito, que havendo crime eleitoral e havendo crime de competência federal, era necessária a cisão do processo. Exatamente por quê? Porque os crimes federais, eles têm previsão também na Constituição
Mas essa acabou sendo a linha vencida pelo Supremo Tribunal Federal. Diante dessa decisão, o que nós temos que agora trabalhar é exatamente para repensar a justiça eleitoral, de maneira que ela se torne eficiente também para o julgamento dessa nova realidade, porque ela foi concebida por uma realidade e agora está enfrentando esse novo desafio, julgar os chamados crimes da macrocriminalidade, lavagem de dinheiro, corrupção, organizações criminosas, e nós precisamos debater, e o reconhecimento dessa necessidade é exatamente esse grupo de trabalho e essa audiência pública que vai ser realizada hoje, onde diversos atores serão ouvidos para levarem sugestões, tudo pensando em buscar a eficiência da justiça eleitoral em razão dessa nova conformação que o Supremo Tribunal Federal lhe deu. Doutor Fernando, rapidamente, para fechar, o senhor acha que essa decisão do Supremo é definitiva ou é possível que o Congresso mude regras, mude leis? Isso é possível ter alteração pelo Congresso ou o senhor acha que essa já é uma medida definitiva? Não, do ponto de vista do Supremo, eu acho que ela é definitiva porque foi o plenário que adotou. Mas pode haver, sim, uma alteração no Código Eleitoral. No projeto anticrime aí que o ministro Moro encaminhou, um dos projetos, no conjunto de projetos encaminhados, melhor dizendo, um dos projetos prevê a alteração do artigo 35.2 do Código Eleitoral. Exatamente para quê? Para tirar da Justiça Eleitoral o julgamento dos crimes conexos. Então, a Justiça Eleitoral só julgaria os crimes eleitorais. Então, se houver essa modificação no Código Eleitoral, os crimes conexos voltam a ser julgados pela Justiça Federal. Então, do ponto de vista legislativo, pode haver essa mudança, sim. Isso está em debate no Congresso Nacional. Do ponto de vista do Judiciário, e esse é outro lado, enquanto não houver essa mudança legislativa, o que tem que ser cumprido é a decisão do Supremo, e para ser cumprida, talvez essa é a necessidade de se repensar o modelo da justiça eleitoral. Agora, se o Congresso aprovar essa alteração no Código Eleitoral, a situação retorna ao status quo anterior. Na verdade, a Justiça Federal continua julgando os crimes de competência federal e a Justiça Eleitoral só julgaria os crimes eleitorais propriamente ditos. Deixaria de haver essa competência por conexão. Mas isso depende de uma mudança da legislação e isso está em debate no Congresso Nacional. Doutor Fernando Mendes, presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom fim de semana, até a próxima. Obrigado, bom trabalho, bom final de semana.